E aí galera, tudo bom? Aqui é o professor Flávio Cortá. Estamos aqui para fazer a correção do nosso plano de estudo da segunda série, da prova do segundo trimestre, beleza? Dando uma olhada aqui, eu pude observar que a prova é dividida em duas etapas. A primeira, falando do corpo humano, anatomia e fisiologia humana, principalmente do sistema nervoso, né? E combinada ali às vezes com o sistema cardiovascular. E a segunda parte, falando principalmente de evolução. E aí vamos ver quais são os caminhos aqui para que você possa ter bons estudos aí na sua casa, tá bom? E possa arrebentar nessa próxima avaliação, tá ok? Vamos lá? Primeira questão. A música Bate Coração refere-se aos batimentos cardíacos. Mas por que o coração bate? Bate Coração de Elba Ramalho. Bate, bate, bate coração, dentro desse velho peito. Tum, tum, bate coração. Oi, tum, coração pode bater. Oi, tum, tum, bate coração, que eu morro de amor com muito prazer. Assinale a alternativa que explica corretamente o evento relacionado aos batimentos cardíacos. Letra A. A atividade parasimpática reduz os batimentos cardíacos, contribuindo para o repouso do coração. Está certinho, ok? Nós temos o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. Na letra A, está dizendo que o parasimpático reduz os batimentos cardíacos. Está certíssimo, ok? Nesse momento aqui, o nervo chamado de nervo vago, ele libera, propicia a liberação do hormônio chamado acetilcolina, que diminui os nossos batimentos cardíacos, a nossa frequência cardiorrespiratória, em situações em que a gente requer menos energia. Vou te dar um exemplo, né? Se você toma um susto, né, por alguma coisa, alguém dizer que é um assalto, por exemplo, né? Ou se simplesmente você ganha aquele presente tão esperado, a quantidade de energia, né, que você requer nesse momento é maior. Consequentemente, o sistema nervoso simpático faz com que haja a liberação de adrenalina, para que os seus batimentos cardíacos aumentem, a sua frequência respiratória também, o nível de oxigênio aumente nas células e assim você possa repor a energia necessária para que elas possam funcionar nessa situação de estresse. Quando tudo isso passa, agora a necessidade é contrária, porque o gasto de energia diminui. Consequentemente, o que acontece? O sistema nervoso parasimpático faz com que haja a liberação da acetilcolina para que agora os batimentos cardíacos diminuam, ok? E assim como a frequência respiratória. Não há nada de errado na letra A, ela é a nossa resposta correta. Tá bom? Próxima questão aí, número 2. No que diz respeito às estruturas cerebrais e seus possíveis comprometimentos quando afetadas, relacione as colunas abaixo, numeradas em 2, na coluna 2, de acordo com a 1. Bem, na coluna 1 nós temos cérebro, córtex, bulbo e hipotálamo. Na segunda coluna, memória, equilíbrio, emoções e respiração. Então vamos lá. Qual desses quatro é responsável pela nossa memória? Você coloca aí o número 2, beleza? Porque é a parte do córtex cerebral que é o responsável pela nossa memória, pelo nosso raciocínio, pela lógica, beleza? Onde está o equilíbrio, tá? Você vê os atletas, por exemplo, né? Os ginastas, por exemplo, que conseguem dar saltos absurdos, às vezes em cima de plataformas extremamente estreitas, né? Como mais ou menos da largura assim, dos nossos 4 dedos, um do lado do outro. Durante a infância inteira, durante a juventude inteira, eles ficam treinando essa questão do equilíbrio. Qual é a parte do sistema nervoso que é responsável por esse equilíbrio? E simplesmente pelo fato de nós conseguirmos ficar, né, de pé sobre as nossas duas pernas. É o cerebelo, beleza? Ele é que nos dá a noção de equilíbrio, a noção de espaço também, para a gente saber, né, por onde que nós conseguimos passar ou não, e também desenvolve o nosso tônus muscular. E o cerebelo na questão aí é o número 1, e você vai colocar o número 1 nessa parte do equilíbrio, que é a segunda, tá bom? Emoções, ok? Existe uma parte do nosso sistema nervoso chamado de hipotálamo. Ele é o principal responsável pelas emoções que nós sentimos no dia a dia, tá bom? Como carinho, amor, ódio, ok? Saudade,
Todos esses sentimentos aí são gerados a partir de neurônios que se encontram no hipotálamo. O hipotálamo é o número 4. E por último, a respiração. Tanto a respiração quanto os batimentos cardíacos são controlados pelo bulbo. É ele que determina a frequência com que o diafragma, por exemplo, vai se contrair e relaxar para permitir a inspiração e a expiração. Então a ordem ficou 2, 1, 4 e 3. Sendo assim, a resposta é letra A, tá bom? Próximo aí, número 3. Observe a ilustração a seguir. Bem, na ilustração a seguir, nós temos, né, o final de um neurônio aí, tá bom? Do axônio de um neurônio. E aí você tem que entender que no desenho está acontecendo a transmissão de um impulso nervoso. E na transmissão de um impulso nervoso, você tem que saber o que cada parte desse esquema representa, tá bom? E se essa estrutura aí na forma de um bastonete aí, é na realidade o final do axônio. A estrutura que está embaixo é uma outra célula nervosa que vai estar recebendo essas mensagens aí. Provavelmente é um dendrito de um outro neurônio, tá bom? Então, olha só. Se vocês observarem, existem vesículas que estão sendo produzidas dentro do neurônio superior, dentro do axônio do neurônio superior aí. Você pode colocar ao lado aí que esse número 1 chama-se vesícula sináptica. É dentro dessa vesícula que estão os mediadores químicos, quem vai auxiliar no transporte da mensagem desse neurônio que está em cima para o neurônio que está embaixo, tá bom? Então, número 1, vesícula sináptica, né? No número 2, você está vendo que há o rompimento dessa vesícula aí, então são os neurotransmissores que estão sendo lançados nesse espaço entre um neurônio e outro, eles não entram em contato um com o outro, tá bom? Você vai no número 2 e coloca aí, neurotransmissores na fenda, tá bom? Fenda é esse espaço que existe aí, tá? No número 3 você consegue perceber que são aqueles que estão recebendo esses mediadores aí, né? Esses neurotransmissores trazendo as mensagens, eles têm que ter um formato para que isso seja permitido, né? No número 3 você pode colocar aí, receptores pré-sinápticos, são os que recebem os neurotransmissores. E esse espaço, essa lacuna que existe aí no meio, é chamado de fenda sináptica, porque não há o contato direto do axônio de um neurônio com o dendrito de um outro neurônio, tá bom? Baseado nisso, dá uma olhada na letra C. Está escrito assim, ó, o número 2 representa os neurotransmissores na fenda sináptica. É exatamente o que eu detalhei alguns segundos atrás, tá bom? São os neurotransmissores trazendo a mensagem de um neurônio para o próximo neurônio. Beleza? Vamos supor que você tivesse tomado um analgésico, por exemplo. O que o analgésico faz? Ele interfere na produção desses neurotransmissores, tá bom? Consequentemente, diminuindo a mensagem de dor que é enviada dos neurônios para outros neurônios. É por isso que a gente passa a ter aquela dor amenizada ou, dependendo do analgésico, ela é totalmente cessada, tá bom? Próxima questão, número 4. Terminado o percurso pelo néfron, o filtrado glomerular é agora denominado urina, que em uma pessoa saudável deve conter, entre outros componentes, o que deve existir na urina e o que não pode existir, tá bom? O que eu queria que você levasse para a sua prova, tá? Se houver glicose na urina, ok? Ela deverá existir em níveis muito, mas muito baixos, porque glicose em excesso na urina pode ser problema relacionado a diabetes, tá bom? Porque a glicose normalmente, quando chega no glomérulo, ela retorna para a circulação sanguínea, ela não passa pelos túbulos para virar parte dos componentes da urina. E as proteínas, elas não conseguem passar, porque são moléculas muito grandes, então não tem como ser filtradas. Então não pode existir, por exemplo, glóbulos vermelhos, as hemácias, né, ou eritrócitos, porque pode ser sinal de uma inflamação, né, de uma infecção nos néfrons. Não pode existir nível elevado de glicose, porque pode representar uma diabetes, né? E também não pode ter as proteínas, porque as proteínas não conseguem passar por essa barreira aí. Então, baseado nisso, dá uma olhadinha. Olha a letra C. A letra C está dizendo que na urina deve existir água. Sim, porque é ela que vai dissolver as outras substâncias, beleza? Deve existir ureia e amônia. Sim,
ureia em concentrações bem elevadas, amônia em concentrações baixas e ácido úrico também, apesar de não ter nessa letra, tá bom? E sais minerais. Vai, Flávio, mas os sais minerais não são bons para o organismo? São, mas todo excesso produzido é filtrado e acaba saindo na urina, tá bom? Água, sais minerais, ácido úrico, ureia e amônia são os principais componentes da nossa urina. E se você observar, isso está escrito na letra C, apesar da ausência do ácido úrico na resposta, tá bom? Mais um aí. Por que não pode ser, por exemplo, letra A? Porque tem proteínas. Por que não pode ser letra B? Porque tem proteínas também. Na letra D tem glicose, na letra E tem glicose, então a resposta é a letra C. Um texto aí para a questão número 5, tá assim, ó. Em média, os seres humanos respiram automaticamente 12 vezes por minuto. E esse ciclo, em conjunto com os batimentos cardíacos, é um dos dois ritmos biológicos vitais. O cérebro ajusta a cadência da respiração às necessidades do corpo, sem nenhum esforço consciente. A gente não precisa ficar pensando sobre como nós devemos respirar, por exemplo, né? Porque existe um órgão responsável por fazer isso de uma forma involuntária, beleza? Mas o ser humano tem a capacidade de deliberadamente prender a respiração por curtos períodos. Essa capacidade é valiosa quando se precisa evitar que a água ou poeira invadam os pulmões, estabilizar o tórax antes do esforço muscular e aumentar o fôlego quando necessário para se falar em pausas, muito antes que a falta de oxigênio ou excesso de dióxido de carbono possa danificar o cérebro, algum mecanismo aparentemente leva ao ponto de ruptura, além do qual se precisa desesperadamente de ar. Uma explicação lógica e hipotética para o ponto de ruptura é que sensores especiais do corpo analisam alterações fisiológicas associadas ao respirar, ao inspirar e expirar, antes que o cérebro apague. O ponto de ruptura é o momento exato em que uma pessoa em apneia precisa desesperadamente de ar. O treinamento da apneia pode ampliá-la, assim como a meditação que inunda o corpo com oxigênio, eliminando o dióxido de carbono, que é o CO2. Tá bom? Tá assim, ó. Número 5. O controle nervoso da respiração é realizado pelo centro cardiorrespiratório, localizado no bulbo raquidiano. Ele é alterado, dentre outros motivos, pelas variações da concentração de oxigênio e dióxido de carbono no corpo, bem como o valor do pH do sangue. Em relação a esse controle responsável pela manutenção da ventilação pulmonar em seres humanos, é correto afirmar. Então, olha só. Quando o bulbo percebe que o pH sanguíneo diminuiu demais, ou seja, ele ficou ácido, tá bom? Ele faz com que o nosso diafragma se contraia e relaxe, né? Numa velocidade maior, porque subentende-se que o nível de oxigênio está baixo em relação de dióxido de carbono. Baseado nisso, na letra B está escrito assim, ó, o centro cardiorrespiratório é capaz de regular a intensidade ventilatória dos pulmões sem intervenção de uma ação voluntária nervosa. Você não precisa perceber que o nível de gás carbônico aumentou e de oxigênio diminuiu, para que você, de forma proposital, comece a respirar, né, fazer a inspiração e expiração de forma mais acelerada. O bulbo, que é essa parte do sistema nervoso central, faz isso por você. Ele mesmo percebe que o pH diminuiu e já começa a fazer o diafragma se contrair e relaxar muito mais rapidamente. Beleza? Resposta letra B. Número 6. Na década de 90, células do cordão umbilical de recém-nascidos humanos começaram a ser guardadas por criopreservação, uma vez que apresentam alto potencial terapêutico em consequência de suas características peculiares. O poder terapêutico dessas células baseia-se em sua capacidade de, letra A, multiplicação lenta, comunicação entre as células, adesão a diferentes tecidos, diferenciação em células especializadas e letra E, reconhecimento de células semelhantes, ok? E aí, por que essas células são consideradas células especiais do corpo? Dá uma olhadinha na letra D. A letra D está dizendo assim, ó, diferenciação em células especializadas. O que é isso? Elas conseguem se transformar em células que o organismo está necessitando naquele momento, tá bom? São células
totipotente ou pluripotentes, né? Elas conseguem gerar células que no momento o organismo está necessitando numa concentração maior. A letra A, por exemplo, diz multiplicação lenta. Isso não seria interessante, né? Pelo contrário, nós gostaríamos de células com multiplicação mais rápida para repor aquelas que estão faltando no corpo. Comunicação entre as células, não há lógica aí. Adesão a diferentes tecidos, não, elas vão se transformar em células que o organismo está precisando. E reconhecimento de células semelhantes também não é conveniente. A resposta é letra D. Próximo, número 7. Em um experimento, preparou-se um conjunto de plantas por técnica de clonagem a partir de uma planta original que apresentava folhas verdes. Esse conjunto foi dividido em 2 grupos, que foram tratados de maneira idêntica, com exceção das condições de iluminação, sendo um grupo exposto a ciclos de iluminação solar, natural, e outro mantido no escuro. Após alguns dias, observou-se o grupo exposto à luz, que ele apresentava folhas verdes como a planta original. E o grupo cultivado no escuro apresentava folhas amareladas. Ao final do experimento, os 2 grupos de plantas apresentam. Olha só, se eu peguei 2 grupos de plantas, clone um dos outros, né? Um do outro, tá? Eles têm o mesmo genótipo, é o mesmo material genético. Ah, Flávio, mas se eu colocar um exposto à luz e o outro à escuridão, ok? Bem, como um está exposto à luz, ele vai conseguir fazer o processo de fotossíntese de forma eficiente e as folhas vão continuar verdinhas. Já o outro grupo que vai permanecer na escuridão, ele não vai ter o seu genótipo alterado, mas o seu fenótipo sim, porque a ausência da luz impossibilitará que esse grupo pratique a fotossíntese e, consequentemente, a característica da cor das folhas vai ser diferenciada, tá bom? Então, veja bem, o genótipo não muda, mas o fenótipo, aquilo que a gente consegue detectar, haverá sim a diferença, tá bom? Se a gente observar na letra B, está dizendo, ó, os genótipos são idênticos, mas os fenótipos são diferentes. Pode marcar essa alternativa, ok? Vamos lá? Questão número 9. Atletas utilizam seus membros anteriores para a realização de lançamentos. As figuras a seguir representam membros anteriores de diferentes espécies animais. Questão de evolução, né? Tá aí. De acordo com as figuras e os conhecimentos sobre características evolutivas dos animais, considere as afirmativas a seguir. Primeiro, por terem funções distintas, os membros anteriores de humanos e de aves apresentam esqueletos com estruturas diferentes? Não. A estrutura é muito, mas muito parecida, tá? Por exemplo, ó, a gente encontra o húmero nos 2, rádio e ulna, carpo e metacarpo e falanges, só que eles têm características diferentes porque esses seres vivem em ambientes diferentes, eles sofrem pressões diferentes do meio. Então tá errado isso aí. 2. Os membros anteriores de morcegos e de humanos são estruturas que surgiram de forma independente com origem embrionária diferente? Também está errado, porque morcegos e humanos pertencem à classe dos mamíferos e a origem embrionária então vai ser a mesma e não diferente como está sendo dito aí, tá? Número 3. As estruturas ósseas das asas de morcegos e das aves são homólogas? Morcegos são mamíferos. As aves, né, pertencem obviamente à classe das aves. Se a origem embrionária é diferente, os órgãos são análogos e não homólogos. E número 4, no processo de adaptação para o voo, asas de aves e de morcegos evoluíram independentemente. Sim, devido ao fato de aves e morcegos serem de classes diferentes, né, origem embrionária diferente. Fenômeno conhecido como evolução convergente? Sim. Sim, pode ser também convergência, simplesmente o nome, tá bom? Por que eles têm essas características diferentes? Porque sofreram pressões diferentes, né? Asas de morcegos e de aves. Morcegos normalmente vivem em ambientes mais escuros, de cavernas, por exemplo, né? Onde as características das asas não necessariamente precisam ser idênticas como a das aves, por exemplo, né? Então, a única correta aí é a número 4. Não havendo o gabarito aí, você escreve ao lado aí, falso na primeira, falso na segunda, falso na terceira e verdadeira na quarta opção, tá bom? Próxima questão, número 10. No filme Avatar, de James Cameron, os nativos de Pandora, chamados Na'vi,
São indivíduos com 3 metros de altura, pele azulada, feições felinas e cauda que lhes facilita o deslocamento por entre os galhos das árvores. Muito embora se trate de uma obra de ficção, na aula de biologia, os Na'vi foram lembrados. Se esses indivíduos fossem uma espécie real, sem parentesco próximo com as espécies da Terra, e considerando que teriam evoluído em um ambiente com pressões seletivas semelhantes às da Terra, as caudas dos Na'vi, em relação à cauda dos macacos, seriam um exemplo representado de estruturas. E aí? Bem, eles não pertencem a espécies diferentes, não têm origem embrionárias diferentes, apesar da função ser a mesma, sendo a origem embrionária diferente, os órgãos só podem ser análogos e não homólogos. Então, letra A não, letra B não. Vamos dar uma olhadinha na letra C. Análogas, resultantes de um processo chamado de divergência adaptativa. Não, ok? Tem a ver com o fenômeno citado anteriormente, né? Que é a convergência e não a divergência. Depois, análogas resultantes de um processo chamado de convergência adaptativa. Exatamente o gabarito aí que a gente tem que marcar, tá bom? Irradiação adaptativa ou divergência adaptativa é quando seres com a mesma origem embrionária passam a ter órgãos que desempenham funções normalmente diferentes, como o braço humano, a nadadeira de uma baleia e a asa de um morcego, por exemplo, tá bom? Então o gabarito é letra D. Então é isso, gente, né? Tá aí a nossa prova, uma parte falando sobre anatomia e fisiologia, a segunda parte falando sobre evolução. Não tem porquê você não arrebentar agora, né, na prova do segundo trimestre, e é o que eu desejo para vocês, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus.